Olá, mulher de Deus, eu sou a Maite Chaves e eu tô aqui para falar com você algo muito sério, algo que Deus botou no meu coração e ele me deu uma ordem. E ele disse assim: filha, vai lá e fala para as minhas filhas que eu sou o Deus que me importo com a vida sentimental delas. Eu sou o Deus que me importo com os detalhes da vida sentimental das minhas filhas. E às vezes a gente tá com uma vida sentimental tão enrolada, assim, tão complicada, que a gente não consegue ver os cuidados de Deus, a importância que Deus tem nessa área da nossa vida. E aí o nosso adversário começa a botar na nossa cabeça que Deus não se importa. Mas eu quero te dizer, é mentira de Satanás. Deus, ele te ama e ele quer que você seja muito feliz na sua vida sentimental. E eu quero que você entenda esse cuidado que Deus tem através do livro de Ruth. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, uma mulher que Deus cuidou de detalhes da área da vida dela. E assim como Deus cuidou nos mínimos detalhes da área da vida de Ruth e abençoou muito essa mulher, ele vai cuidar nos mínimos detalhes da nossa vida sentimental, dos nossos sentimentos, e nós vamos ser muito felizes. Quem já está casada vai ser muito feliz. Quem está solteira ainda, esperando no Senhor, será muito feliz. Quem está noiva, namorando, com situações mal resolvidas, será muito feliz, em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor, lá em Ruth 1, diz assim: que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era órfã e a outra era Ruth, quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali. Então a Bíblia começa a dizer, aqui é onde entra Ruth, que eu quero falar sobre ela, que os filhos de Noemi casaram com mulheres estrangeiras. Os filhos de Noemi eram homens de Deus. A mãe dele era uma mulher de Deus, o pai era um homem de Deus, então eles eram homens de Deus. E aí, quando eles foram para outra terra, eles casaram com moças moabitas, mulheres estrangeiras. Então eu quero já começar essa mensagem te dizendo, Ruth não estava na fila para ser abençoada. Ruth não fazia parte das mulheres que seriam abençoadas porque ela era estrangeira, ela não era do povo de Deus. E às vezes nós estamos nessa mesma situação. Nós não fizemos parte da realeza, das mulheres que estão ali para ser abençoadas na vida sentimental. Eu mesma fui uma mulher que não fazia parte. Eu lembro que quando eu queria muito casar, eu via vídeos aqui no YouTube. E num dos vídeos que eu vi, o rapaz que pregava, ele falava assim, que as mães solteiras tinham muito mais dificuldade de casar do que as mulheres que não tinham filhos. E aí ele falou assim, uma mãe solteira vai ser muito difícil casar, porque os homens não querem um compromisso que não é deles. E quando aquele homem falou isso, eu fiquei muito triste, sabe? Eu estava no processo, ele estava orando por um casamento, e foi como se ele jogasse um balde de água gelada em mim. E eu fiquei muito chateada com aquilo. E aí Deus falou comigo, ele disse, filha, eu sou o Deus que quebra protocolos. Eu sou o Deus que abençoa mãe solteira, que abençoa mulheres que vêm de uma família onde ninguém casou. Eu sou o Deus que abençoa mulheres que têm maldição hereditária, que a mãe não casou, que a irmã não casou, que ninguém casou. Eu sou o Deus que vem quebrando esses protocolos e abençoa as minhas filhas. Então Ruth era estrangeira, não era para casar com o homem de Deus, mas ela casou. Ela teve alguém que foi de Deus na vida dela. E eu quero te dizer, você também. Você que é solteira, que é mãe solteira, que a sua família não casou, que tem umas situações complicadas, que pessoas já disseram que você nunca vai casar, nunca vai ser feliz. Eu quero te dizer, mentira de Satanás. Porque Deus me trouxe aqui hoje para dizer, filha, confia em mim, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não penso como o homem pensa. E eu sou o Deus que abençoou todas as minhas filhas. Eu sou o Deus que quero ver vocês muito felizes. E eu quebro sim protocolo. Mulheres que já estão casadas, talvez num casamento frustrado. Não é, o casamento ainda não está do jeito que você quer. Fica comigo. Porque Deus, ele vai abençoar quem ainda não casou e quem já está casado. Pelo poder dessa palavra. Então aqui Deus começa falando, eu sou o Deus que quebro protocolos e abençoo minhas filhas. E aí Ruth casou com o filho de Noemi, que era um homem de Deus. E ali ela começou a viver uma história, né? Conheceu o Deus deles, enfim. E a Bíblia continua dizendo que no decorrer do tempo, esse homem que Ruth casou morreu. Ele veio a falecer. E aí eu quero começar aqui falando a segunda coisa que Deus falou comigo. Frustração. Ruth sofreu uma grande frustração. Talvez você na sua vida sentimental tenha sofrido já grandes frustrações, assim como Ruth sofreu.
Mas eu quero te dizer, não deixe que o trauma te impeça de gerar novamente. Não deixe que as frustrações venham matar os teus sonhos, os teus projetos. Porque Ruth aqui sofreu uma frustração, ela perdeu, o marido dela morreu. Talvez você foi abandonada, talvez o teu companheiro não tenha morrido, mas tenha ido embora, tenha te deixado, talvez com filhos, enfim, tenha te traído. Eu não sei qual foi a frustração que você sofreu, mas eu quero te dizer que se você ainda está viva, tem esperança para a tua vida. Não desista por causa de uma frustração. Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado sempre. E aqui Ruth estava nessa situação. Estava triste, estava sofrendo uma dor de luto. O marido dela, o sonho dela tinha vindo por água abaixo nesse momento. Imagina uma jovem senhora viúva. Era essa a situação de Ruth. Talvez você é uma pessoa que está ali sozinha, abandonada, foi iludida. Eu não sei o que aconteceu. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, ei filha, as frustrações, enquanto nós estamos caminhando na terra, elas fazem parte da nossa história. E às vezes as nossas frustrações, elas vão servir para curar outras mulheres. Tudo isso que Ruth passou aqui, a frustração de ter sido, uma mulher viúva, está servindo hoje para nós, para mim e para vocês ver o quanto Deus cuida de nós. E que as fases ruins, elas vêm para todo mundo. Mas elas não vão ficar assim para sempre. Deus me trouxe aqui para te dizer, filha, levanta a tua cabeça. Por mais difícil que tenha sido essa frustração, essas decepções que você teve na sua vida sentimental, eu sou o Deus que quero cuidar de você. Eu sou o Deus que me importo e eu tenho sim coisas boas. Eu tenho planos de paz para a tua vida sentimental. Então não desista porque deu errado, porque você se machucou. Levanta a tua cabeça, confia em mim, porque eu sou o Deus de novas oportunidades. E aí Ruth viveu essa frustração. O marido morreu. Quando o marido morreu, elas tinham duas escolhas. Ou elas ficavam com Noemi, ou elas voltavam para a terra delas, viver a vida delas. E eram duas noras, Ruth e Orfa. E Orfa decidiu voltar e Ruth decidiu ficar com Noemi. Ruth decidiu ficar do lado de uma mulher de Deus, de alguém que podia ensinar ela alguma coisa. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus, ele sempre vai botar uma mulher de Deus no nosso caminho. Deus, ele sempre vai botar alguém para nos orientar. Hoje Deus me trouxe aqui para ser essa mulher de Deus e para te orientar, para falar com você, para te aconselhar. Então, decida. A decisão é nossa. Ouvir ou não ouvir, estar perto ou não estar. Então se inscreva aí no meu canal, fica comigo. Toda semana eu vou estar aqui com algo de Deus para a tua vida. Tudo que Deus me mandar fazer, eu vou estar aqui fazendo. E hoje a ordem do céu foi, diga para as minhas filhas que eu sou o Deus que me importo com a vida sentimental delas. Então escute porque quando uma mulher de Deus fala, não é mais a mulher falando, é Deus falando através da boca dessa mulher. Então Ruth decidiu ouvir o que Deus tinha para falar através de Noemi. Ruth decidiu obedecer os comandos de Deus, que Deus estava usando ali, Noemi. Então, eu quero te dizer, decida ficar perto de mulheres de Deus, decida ouvir vídeos de Deus, decida ficar aqui se quiser comigo. Eu vou estar aqui sendo orientada por Deus para ajudar você, amém? Então, é uma decisão nossa, cabe só a nós escolher se a gente quer ouvir ou não. E Ruth escolheu ficar e Orfa decidiu ir. Não se fala mais em Orfa a partir daqui. Porque ela foi viver a vida dela, as escolhas dela. Quando nós decidimos viver a nossa vontade, Deus não se responsabiliza. Mas a história de Ruth foi linda. Então eu quero continuar aqui falando contigo. Então, a Bíblia fala, lá no capítulo 18, no livro de Ruth 1, diz assim: como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela não disse mais nada. Sabe que aqui Noemi tentou fazer Ruth voltar. Disse para ela, filha, vai, eu não vou poder mais te dar filhos. Só que Ruth estava resolvida. Deus, ele se importa muito com a tua vida sentimental. Mas nesse processo de Deus trabalhar na nossa vida sentimental, o nosso adversário, ele não quer que a gente viva os projetos de Deus. Então ele faz de tudo para nos frustrar, para nos entristecer, para nos machucar. Para fazer com que nós não venhamos mais acreditar que Deus se importa. Ele quer que a gente mais largue de mão e fique triste num canto. Só que se nós resolver hoje acreditar no projeto de Deus, Deus ele faz.
Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que Deus vai fazer algo na sua vida se você não tiver fé? Você precisa decidir hoje, resolver. Eu acredito que Deus tem algo para minha vida sentimental. Eu acredito que Deus vai cuidar de mim. Independente do que acontecer contigo, a decisão está nas tuas mãos. A Bíblia fala que Ruth resolveu, estava muito resolvida a ficar. Então hoje, resolva algumas coisas na tua vida. Resolva acreditar mais em Deus. Resolva se levantar, começar a orar pela tua vida sentimental, pelo teu casamento. Você que ainda não casou, para que Deus venha preparar um casamento abençoado para ti. Decida hoje que você vai ter uma vida abençoada. Que você não vai mais aceitar as migalhas de Satanás. O que Satanás mais quer é que a gente seja mulheres frustradas, mulheres tristes, que a gente não viva o projeto família que Deus tem para nós. Mas a decisão hoje está nas nossas mãos. Deus está dizendo, eu tenho o plano, eu tenho o projeto. Você precisa resolver acreditar, resolver lutar. Tem coisas que Deus ele tem para nós, só que nós precisamos lutar. Lutar na oração, lutar no jejum, lutar no propósito. Eu lembro que quando Deus ele falou para mim que tinha uma família, eu tive que lutar por 4 anos para viver esse projeto. Eu tive que lutar face a face com a pombagira, porque ela não queria que eu vivesse esse sonho. Ela ria. Eu dizia, Senhor, eu vou lutar. Eu ia para monte, eu decidi lutar. Agora é momento de decisão. Você já sabe que Deus está contigo, que Deus vai te ajudar. Mas você precisa se levantar e resolver lutar. Não deixar de lado porque está machucada, porque dói. Mas decidir lutar com Deus da forma certa, porque Deus vai fazer a parte dele. Se levanta e faça a sua parte. E saiba que Jesus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então aqui Ruth resolveu, não, eu vou ficar contigo. Eu vou acreditar no projeto que Deus tem para mim. Você precisa fazer a mesma coisa. E a Bíblia continua dizendo que aí, então, Noemi não falou mais nada e elas voltaram para Belém. Quando elas voltaram para Belém, lá em Belém, Deus já tinha um projeto para elas. Deus já tinha um plano de bênção para a vida de Ruth. Deus já tinha um Boaz preparado para ela. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus já tem um projeto de paz para a tua vida. Um projeto de alegria. Deus já tem um Boaz preparado para ti. Sabe que Deus ele é um Deus que conhece as pessoas e sabe exatamente quem vai se encaixar conosco. Então nós precisamos muito acreditar e deixar Deus conduzir. Ouvir os conselhos do Senhor. Porque quando a gente faz isso, Ele consegue trabalhar na nossa vida, Ele consegue encaixar a nossa vida como se fosse um quebra-cabeça. E quando nós entregamos ela nas mãos de Deus, o Senhor encaixa esse quebra-cabeça e tudo flui, tudo dá certo. Então aqui quando elas chegaram lá em Belém, a Bíblia já fala lá em Ruth 2, Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimelec, marido de Noemi. Então, sabe o que eu quero te dizer? Deus tem, sim, um homem bom para a tua vida. Você que ainda não casou, que está esperando no Senhor, comece a pedir para Deus, Senhor, me mostra aonde está o meu Boaz. Me guia até ele. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que quer me ver feliz. O Senhor é um Deus que se importa, sim, com a minha vida sentimental. E eu quero que o Senhor me conduza até o meu Boaz. Você que já casou, que já tem, né, alguém, e talvez o teu marido ainda não é o que você quer que ele seja, talvez ele ainda não te trata bem, talvez ele ainda não seja, sabe, aquilo que você espera. Eu quero te dizer que Deus ele tem o poder de mudar a mente e de mudar o coração. Quando eu casei com meu esposo, ele sempre foi um homem bom, sempre foi. Sempre foi um homem de Deus, só que eu queria ser mimada. Eu queria muito ser tratada que nem uma princesa, e a gente tá certa em querer isso, porque nós somos filha do rei, então nós somos princesa. E só que ele não me tratava ainda daquela forma que eu queria. Ele era bom pra mim, mas não me tratava, não me mimava, sabe? E aí eu começava a cobrar isso dele. Ah, eu quero ser mimada, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí começava a dar um conflito entre nós. Porque ele estava ali fazendo o que ele podia fazer. Ele não conseguia entender. E aí um dia Deus falou bem assim pra mim, filha, para de cobrar dele e começa a orar por aquilo que você quer que ele seja. Começa a transformar ele na oração, porque eu sou Deus que mudo ele. Eu sou o Deus que transforma, que faz ele ser aquilo que tu quer que ele seja. E aí eu comecei. Sabe que tem coisas que você não vai poder falar pra pessoa. Você vai falar pra Deus e Deus vai tocar na pessoa. Entendeu o mistério?
Você vai orar e Deus vai tocar. Tem coisas que não vai adiantar a gente ficar falando com as nossas palavras, porque vai dar em briga. Então fica quietinha e vai pro joelho. Começa a dizer para Deus, Senhor, eu quero ser tratada que nem uma princesa. Senhor, eu quero que Ele me ame, eu quero que Ele me honre, eu quero... Começa a lutar em oração, Senhor, vai mudando a mente, o coração, e Deus faz. Porque Deus é perfeito. E aí eu comecei a orar. Comecei a dizer para Deus, Senhor, Ele é uma bênção, Ele é um homem de Deus, Ele é o meu presente, só que eu quero mais. Eu quero ser tratada que nem uma princesa, eu quero ser mimada, eu quero ser honrada. E comecei a lutar ali e pedir para Deus fazer. E aí, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sou uma mulher mimada, eu sou uma mulher bem tratada, eu sou uma mulher que vivo a vontade de Deus na minha vida sentimental. Mas isso é tudo através da oração. Então, não desista de orar. Você que está esperando e você que já casou, porque a oração muda todo o ambiente. Amém? Então, ali já tinha um Boaz preparado para ela. E aí, ela começou a trajetória dela ali em Belém. Foi trabalhar, foi fazer as coisas que Noemi orientava ela. E aí, lá no versículo de número 3, no capítulo 2, diz assim: Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, parente de Emelec. Por acaso ela entrou. Eu quero te dizer uma coisa, sabe? Que quando a gente está caminhando com Deus, Deus ele vai encaixando as coisas, que nem eu falei. Deus botou ela no lugar certo, na hora certa e na plantação certa. Deus foi conduzindo aquela mulher. Eu quero te dizer, deixa Deus te conduzir. Quando Deus te mandar ir para cá, vai. Quando Deus te mandar ir para lá, vai. Quando Deus disser assim, ó, filha, para. Porque Deus, ele sempre vai ter algo lindo para nossa vida. Então, a melhor coisa que a gente tem é deixar Deus nos conduzir. Não ficar questionando, mas por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que ficar aqui? Por que isso? Por que aquilo? Deus, ele está acima de nós. Então, ele vê o que nós não vemos. Deus, ele sabia que se Ruth fosse para aquela plantação, ela ia cair no lugar certo, na mão das pessoas certas. Então, sabe o que eu quero te dizer com isso? A partir de agora, começa a falar com o Espírito Santo. Deus, conduza a minha vida. Me guia a tua vontade. Me orienta, Senhor. Nós não podemos andar desorientadas na terra. Nós precisamos ser aconselhadas pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele sim sabe aonde está a vitória para nossa vida. Sabe? A gente vive numa vida tão corrida que às vezes a gente não tem tempo de parar e ouvir o que Deus quer falar, de ouvir os conselhos do céu para nossa vida. Sabe que Deus me trouxe aqui para dizer, filho, eu quero te conduzir, eu quero te orientar, eu não quero mais que tu ande confusa nessa terra sem saber para onde vai, o que fazer. Eu sou o Deus que me relaciono, sim, com as minhas filhas. Hoje eu estou aqui como boca de Deus, como um canal de Deus te dizendo, filha, para um pouco e ouve os meus conselhos, porque eu vou te conduzir para o lugar certo, aonde está a tua vitória. E aí isso aconteceu com Ruth. E aí a Bíblia continua dizendo que Noemi continuou ali, Ruth continuou ali, e o Senhor, ele fez, sabe algo? Ele fez Boaz reparar em Ruth. Deus tocou no coração de Boaz e ele reparou que Ruth era uma mulher de Deus, que Ruth era uma mulher linda. A Bíblia fala lá no livro de Ruth 2, capítulo de número 10, no finalzinho ali diz assim: Por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim que sou estrangeira. Ruth falando com Boaz, Boaz, tu reparou em mim que sou estrangeira? Tipo assim, quem sou eu? E ela tava ali conversando com ele. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus, ele tem o poder de tocar na pessoa certa, na hora certa, para ela reparar em você. Talvez esse homem que você ama, ou que você ora, tá com o coração duro, ainda não quer te levar a sério, ainda não reparou em você, ainda não tem um sentimento por você. Eu também passei por isso. Quando eu orava pelo meu marido, ele não gostava de mim da forma que eu gostava. Ele não reparava em mim da forma que eu gostaria. Mas conforme eu fui orando, Deus tocou no coração dele e ele me escolheu. No meio de tantas mulheres que tinha ali para ele, ele reparou em mim e ele quis casar comigo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? No mundo, sim, tem muito mais mulheres do que homens. Dizem, né, as estatísticas que são 5 mulheres para um homem nesse mundo. Mas quando Deus, ele toca, ele decide entrar na nossa vida, eu quero te dizer que Deus toca no homem e ele vai olhar direto para você.
Ele vai reparar em você. Ele vai ficar encantado com você, apaixonado, porque Deus, ele tem esse poder. A palavra de Deus diz que ele quebra um coração duro, um coração de pedra, e ele coloca um coração segundo o coração dele. Deus, ele faz com que o homem que ele quer para nós nos ame da forma que ele quer. Então, fica tranquila. Se você está orando por alguém, se você já está casada, às vezes tem pessoa que está casada e o marido nem repara, o marido nem olha. Eu quero te dizer que Deus transforma isso. Deus, ele vai começar a partir de agora. Você está se permitindo, assistindo esse vídeo, vai tocar nesse homem e ele vai reparar em você. Assim como Boaz reparou em Ruth. E a Bíblia continua dizendo que Boaz, ele começou a conversar com Ruth ali. E aí ele disse assim para ela, que o Senhor recompense tudo o que você faz. O Senhor, Deus de Israel, cuja proteção você veio buscar, lhe recompense. Ali, Boaz estava dizendo para ela, olha Ruth, que Deus te abençoe, olha tudo que tu fez, olha tudo que tu é, que Deus te recompense. E estavam ali tendo um diálogo de Deus, algo saudável. É isso que Deus prepara. Quando Deus está no negócio, as coisas são saudáveis, as conversas são saudáveis, sabe? Vai fluindo, um vai abençoando o outro, vai reparando nas qualidades do outro. E Deus vai trabalhando assim. Então, sabe o que eu quero te dizer com isso? Deus, ele quer te dar um relacionamento saudável, algo que venha do céu. Sabe aqueles relacionamentos que são abusivos? Pessoas que te falam coisas tristes, que te botam para baixo. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo saudável. Aqui Ruth falou para ele, que bom que tu reparou em mim e tal. E ele começou a abençoar ela com palavras, começou a elogiar ela. Deus, ele tem uma pessoa que vai te elogiar, que vai te exaltar tuas qualidades, porque defeitos nós todos temos. Mas Deus, ele é tão perfeito, que ele vai fazer esse homem observar as tuas qualidades. Todas nós temos qualidades. Deus vai começar a ressaltar essas qualidades. E esse homem vai começar a te valorizar, porque é isso que Deus quer. E a Bíblia continua dizendo que ali eles começaram o processo de se aproximar, de se encontrar, de se encantar um pelo outro, começaram a conversar e tal. Então, é assim que Deus faz. Quando nós decidimos entregar a nossa vida sentimental, decidimos confiar que Deus se importa, o Senhor, ele faz tudo fluir. As coisas foram fluindo, foram acontecendo automaticamente. E aí, eles se encantaram ali. E aí, Noemi deu um comando para Ruth. Ruth, vai lá e deita nos pés dele. Para que ele venha, né, te ver, que vocês venham casar, as coisas vão acontecer. Noemi começou a orientar Ruth. E é o que eu estou fazendo aqui. Estou te orientando a confiar em Deus, acreditar que Deus vai fazer, que Deus se importa. E Deus vai cuidar da tua vida sentimental. E aí, Ruth fez o que Noemi falou. Ruth deitou nos pés dele, ele acordou, viu ela ali e eles conversaram. Ali meio que ele já fez uma promessa para ela. Olha, Ruth, se o outro rapaz não quiser casar contigo, porque tem alguém na minha frente, eu vou casar, eu vou cuidar de ti. E aí fluiu uma conversa. Quando isso aconteceu, lá em Ruth, capítulo 13, versículo 18, quando Ruth voltou para casa e contou para Noemi tudo o que tinha acontecido, Noemi falou bem assim para ela. Então Noemi disse, agora, minha filha, tenha paciência, espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Agora, minha filha, tenha paciência. Sabe que uma coisa que a gente tem que ter muito para viver o projeto de Deus para nossa vida é paciência. Irmãos, nós vivemos numa vida onde tudo é para ontem. A internet nos dá notícia para ontem, é tudo para ontem, a gente não quer mais ficar em fila, a gente compra por aplicativo, é tudo para ontem. E a gente não quer mais esperar. Mas quando nós decidimos que nós queremos, sim, viver a vontade de Deus, nós temos que ter paciência. Porque Deus, ele não trabalha correndo, ele trabalha na perfeição, e a perfeição é com paciência. Não é fácil esperar, que nem eu falei já pra vocês, eu tive que esperar 4 anos para poder viver o projeto, para viver o sonho, para poder casar. Então tenha paciência, respira fundo, porque aqui Noemi disse para ela, Boaz já resolveu que vai resolver essa situação. Então tenha paciência, Deus já decidiu que vai resolver a situação da tua vida sentimental. Deus já decidiu que vai abençoar a tua vida sentimental. Deus já tem um plano pronto. Então agora é você ter paciência,
Esperar com paciência no Senhor até que Ele venha, até que as coisas aconteçam. Respira fundo, sabe? Começa a orar, pedir para Deus tirar a ansiedade do teu coração, porque eu sei que não é fácil. Tinha dias que eu ficava assim, meu Deus, não aguento mais esperar, e agora? Sabe? E aí eu respirava fundo, às vezes chorava, chora na presença de Deus. Se te der uma crise de ansiedade, chora. Melhor coisa que tem é chorar para Deus. Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, Senhor, me dá graça para esperar. Porque quando a gente consegue esperar em Deus, a gente vive o plano de Deus. Não haja na ansiedade, não se precipite, tenha paciência, porque Deus já decidiu que vai resolver todas as situações que envolvem os teus sentimentos. E aí a Bíblia continua dizendo que tinha, né, um outro rapaz na frente de Boaz, que também era parente de Noemi. E aí Boaz precisava conversar com aquele homem para ver se ele ia querer Ruth, se ele ia querer ficar com ela ou não. E aí a Bíblia fala lá no versículo Ruth 4, versículo de número 4, diz assim, que Boaz decidiu conversar com ele, e ele disse assim, eu compro as terras. Aí Boaz disse, se você comprar as terras, Noemi também terá de casar com Ruth. E eles começaram a conversar ali. Sabe o que acontece aqui? Uma situação mal resolvida. Boaz queria casar com Ruth, mas tinha alguém também que podia casar, e uma situação complicada ali, e eles ali naquela conversa. Sabe o que eu quero te dizer? O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que ele resolve situações mal resolvidas. Talvez a tua vida sentimental esteja assim meio enroscada, umas coisas que tu não sabe, que tu não entende. Deus resolve coisas mal resolvidas. Aqui tinha uma causa mal resolvida. Tinha alguém na jogada que precisava decidir se ele ia ficar, se não ia. Aí Deus desceu sobre a situação e desenrolou e resolveu aquilo. O que eu quero te dizer com isso? O nosso Deus tem esse poder. Se você está com uma situação na tua vida sentimental mal resolvida, eu estava. A minha situação na minha vida sentimental estava mal resolvida. Uma hora o meu esposo queria casar comigo, daqui a pouco já não queria mais, e aquilo ali, uma situação mal resolvida, e pessoas falavam que não ia dar certo, e outras falavam que ia dar certo, e eu no meio daquela confusão ali, sabe? E eu, Senhor, pelo amor de Deus, tá uma situação mal resolvida. Ou se eu falava assim para Deus, ou o Senhor resolve essa situação e traz esse homem transformado, ou o Senhor tira ele do meu caminho, mas resolve. Comecei a orar assim, e Deus resolveu, porque Ele é o Deus que resolve situações mal resolvidas. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que todo o enrosco, toda situação mal resolvida, pelo poder desta palavra, será resolvido em nome de Jesus. Acredita, porque o nosso Deus desmancha todos os enroscos que Satanás tenta botar na nossa vida. E a tua situação será resolvida. Te posiciona. Começa a te posicionar no mundo espiritual. Começa a lutar por essa área da tua vida. Começa a pedir solução para Deus. Porque Ele é o Deus que resolve situações mal resolvidas. E Ele resolveu aqui. E aí o rapaz disse, então tá, Boaz. Então fica tu com a Ruth, que eu não vou ficar com ela, não vou querer perder minha herança. Tipo, tinha uma desculpa. E aí Boaz disse pra ele, então tá. Então quem vai ficar com ela, quem vai casar com ela, quem vai ficar com as terras sou eu. E ali Deus resolveu uma situação mal resolvida. E a Bíblia continua dizendo que Boaz levou Ruth para casa, fez ela como mulher, eles casaram, tiveram filhos e Deus abençoou muito a vida deles. Ruth foi bisavó de Davi. O filho de Ruth foi pai do pai de Davi. Ruth foi uma mulher honrada por Deus. Ruth teve uma família linda. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Em nome de Jesus, você vai ter uma família linda. A sua família vai ser referência. As pessoas vão olhar para a sua família e vão dizer, eu também vou ter uma família linda. A minha história, hoje, eu posso te dizer que Deus usa a minha história para abençoar outras mulheres. Porque assim como Deus fez na minha vida, que estava desacreditada, falida, mãe solteira, sem esperança, sem nada, Deus me deu um homem abençoado, me deu um filho lindo, que é o Ben-Hur, que é o bebê que veio do fruto desse relacionamento. Eu já tinha a Mari. Então Deus me deu uma família linda. Eu quero profetizar para a tua vida que você vai ter uma família linda. Você que ainda não casou, que está esperando em Deus, espera com paciência no Senhor, porque você vai ter sim uma linda família. Você que já está casado, teu casamento ainda não é do jeito que você sonhou.
quero te dizer, o nosso Deus tem o poder de transformar da água para o vinho. Se esse casamento ainda não tá bom, começa a levar ele diante da presença de Deus em oração. Começa a dizer para Deus tudo que você quer, como você quer ser tratada. Porque Deus, ele tem o poder, assim como eu te contei, que ele fez na minha vida. Então eu quero te dizer com esse vídeo, Deus, ele se importa muito com a tua vida sentimental. Deus, ele sabe que essa área para a mulher é uma área muito delicada. Porque parece que se a gente não tá bem na vida sentimental, parece que as outras coisas não fluem, parece que a vida fica um pouco meio sem graça, sabe? Então eu quero te dizer que Deus, ele sabe disso. Ele sabe que nós somos mais sentimentos. Deus sabe que o quanto essa área é importante para nós. E ele se importa e ele cuida. E eu vim aqui para te dizer, Deus se importa com os seus sentimentos, com a tua vida sentimental. Eu quero profetizar que Deus vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou que você pensou, porque ele te ama e ele quer te ver sorrindo e feliz. Deus te abençoe e fica comigo pro próximo vídeo. Amém?